Fala pessoal, Menezes mais uma vez aqui com vocês e dessa vez vamos falar sobre a Bolsa Brasileira perdeu 279 bilhões de reais em valor de mercado depois de 7 pregões consecutivos de queda do Ibovespa. O número não é abstrato, é o equivalente a quase 90% do valor de mercado inteiro da Vale. Em pouco mais de uma semana, entre o começo e meados de agosto de 2026, o principal índice da B3 derreteu cerca de 5,9%, saindo da casa dos 178 mil pontos para perto dos 167 mil. Bancos concentraram a maior fatia da destruição, com mais de 100 bilhões de reais evaporados só nesse setor. Energia, petróleo e mineração completaram o quadro de perdas generalizadas. O estrangeiro sacou bilhões. O JP Morgan rebaixou a recomendação para o Brasil de overweight para neutra, e o mercado, que já vinha cauteloso, acelerou a saída. Eu sou Rodrigo Menezes e seja bem-vindo a este canal e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O governo Lula tenta tratar esse tipo de movimento como se fosse apenas efeito de fatores externos, de juros altos no mundo, de tensão geopolítica ou de uma rotação natural de portfólios. A narrativa oficial sempre encontra um culpado lá fora, mas o que os números e as reações dos investidores mostram é outra coisa. A queda não acontece no vácuo. Ela acontece no ambiente em que o risco fiscal brasileiro continua sendo uma ferida aberta, a política econômica é vista como inconsistente e a perspectiva de continuidade do atual governo nas eleições de outubro já começa a ser precificada como um problema e não como uma solução. Os investidores estrangeiros não estão saindo do Brasil porque o Fed fez alguma coisa ou porque o petróleo oscilou. Estão saindo porque olham para o arcabouço fiscal e veem buracos. Olham para o ritmo de gastos e veem pressão permanente. Olham para a comunicação do governo e veem sinais mistos entre o discurso de responsabilidade e a prática de ampliar despesas, criar renúncias e empurrar problemas para frente. Quando o JP Morgan rebaixa a recomendação e cita incerteza política e fiscal como razões, não está inventando um fantasma. Está traduzindo o que o mercado já sentia. A perspectiva de mais 4 anos do mesmo modelo eleva o prêmio de risco. A pesquisa que mostrou Lula ampliando a vantagem sobre Flávio Bolsonaro não foi lida pelo mercado como sinal de estabilidade. Foi lida como sinal de que a alternância de poder, que muitos agentes econômicos ainda esperavam como chance de correção de rumo, ficou mais distante. O mercado não é neutro em relação a quem governa. Ele reage a incentivos, a regras e à percepção de que as contas públicas serão ou não tratadas com seriedade. Quando a probabilidade de continuidade do atual governo sobe, e com ela a probabilidade de manutenção de uma política fiscal expansiva e de um Estado cada vez mais presente e custoso, o capital começa a precificar isso, e precifica com saída. O governo atual gosta de dizer que a bolsa sobe ou desce por razões técnicas e que o investidor estrangeiro é volátil por natureza. Essa é uma meia-verdade conveniente. O investidor estrangeiro é volátil, sim, mas ele é seletivo. Ele fica onde percebe regras claras, contas públicas sob controle e um horizonte de crescimento sem risco de surpresas fiscais desagradáveis. Quando essas condições se deterioram, ele vai embora. E nos últimos dias ele foi embora com velocidade. Só na primeira semana de agosto os saques já eram bilionários. Depois do rebaixamento e da pesquisa eleitoral, o movimento se intensificou. A responsabilidade do governo Lula nessa sequência não é abstrata, é concreta. A Selic permanece em patamar elevado porque a inflação ainda não foi plenamente domada e porque as expectativas de longo prazo continuam contaminadas pela desconfiança fiscal. O Banco Central, mesmo com autonomia formal, opera num ambiente em que o governo federal envia sinais mistos sobre a seriedade do arcabouço. Projetos que abrem espaço para mais gastos fora do limite, discussões sobre novas renúncias e a permanente pressão por ampliação de programas sociais, sem a devida contrapartida de receita ou de corte de despesas em outras áreas corroem a credibilidade. O mercado lê isso e cobra. 7 pregões seguidos de queda não são um acidente estatístico, são o resultado acumulado de um ambiente em que o risco país doméstico voltou a pesar mais do que os ventos externos. Quando bancos, que são o termômetro da economia doméstica, lideram as perdas com mais de 100 bilhões de reais evaporados. O sinal é claro. O investidor está precificando desaceleração, piora do crédito e incerteza sobre o ambiente de negócios sob a continuidade do atual governo. Quando Petrobras e Vale também sofrem, mesmo com fundamentos de commodities que poderiam ser favoráveis em outros momentos, o sinal se reforça. O prêmio de risco político e fiscal está contaminando até as blue chips. O governo Lula tem o hábito de celebrar quando a bolsa sobe e de se isentar quando ela cai. Essa seletividade é reveladora. Quando o Ibovespa sobe, a narrativa
narrativa é de que a economia está no caminho certo e que a confiança voltou. Quando cai 7 dias seguidos e destrói 279 bilhões de reais em valor de mercado, a narrativa muda para é o mundo, é o estrangeiro, é o juro americano. A verdade é mais simples e mais desconfortável. O mercado está precificando a possibilidade real de que a política econômica atual se prolongue. E essa possibilidade não é vista como positiva. A interferência do governo atual no humor do mercado não se dá apenas por decretos ou por intervenções diretas em estatais, embora essas também existam e tenham custos. Ela se dá pela construção de um ambiente de incerteza fiscal permanente, pela dificuldade de convencer os agentes de que as regras serão respeitadas e pela percepção de que, em caso de reeleição, o viés será de mais Estado, mais gasto e mais pressão sobre o Banco Central. O investidor não precisa de uma declaração explícita de Lula dizendo que vai gastar mais. Ele olha para o histórico, para os projetos em tramitação, para as declarações de ministros e para o comportamento do Congresso sob influência do governo. E decide. A perda de 279 bilhões de reais em uma semana não é apenas um número de mercado, é a materialização da desconfiança. É o capital dizendo, com os pés, o que muitos analistas já vinham dizendo com a boca. A combinação de risco fiscal elevado, juros reais altos por tempo prolongado e incerteza eleitoral, centrada na continuidade de um governo visto como fiscalmente frágil, está cobrando um preço alto. E esse preço está sendo pago agora, em valor de mercado destruído, em saída de estrangeiros e em prêmio de risco mais alto para o país. O governo pode continuar insistindo que a culpa é do exterior, pode continuar apontando para o Fed, para o petróleo ou para a geopolítica, mas os números dos últimos 7 pregões contam uma história diferente. Contam a história de um mercado que olhou para dentro, viu a possibilidade de mais 4 anos do mesmo e decidiu reduzir a exposição. A interferência do governo atual nesse resultado não é uma conspiração, é a consequência direta de suas escolhas de política econômica e da percepção que essas escolhas geram em quem coloca dinheiro no país. E enquanto essa percepção não mudar, a bolsa continuará precificando o risco, com quedas, com saques e com bilhões evaporando. Obrigado a você que ficou até o final. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.